Então, aqui a gente tem a citação de um discurso do Elder Boyd Kapecker, de uma conferência geral da igreja. Me perdi aqui na data, tudo bem. Onde ele disse, né, na conferência o seguinte: não precisamos nos desculpar pela história da igreja. No discurso impresso, houve uma mudança, uma edição do discurso, né, em que as palavras são repetidas da seguinte forma: defendam com firmeza a história da igreja. Então, talvez essa edição que houve foi em função dessa ideia de que poderiam haver elementos na história da igreja que nos envergonhassem, que nos levassem a ter uma atitude de pedir desculpas. Quando nós falamos sobre publicações, sobre o que é traduzido, sobre o que é publicado na igreja, né, essa visão ortodoxa ela pode causar, ela causa, né, um grande efeito, uma grande diferença. Né. Hugh Nibley, em 1955, disse que ao se escolher o que é publicado ou não, o que pode ser traduzido ou não, os fatos que podem vir à tona ou não, se está exercendo um controle do passado. Então, isso se dá tanto em termos de indivíduos, do historiador, quanto de instituições. Bom, então aqui, depois dessa visão geral, né, do que eu acredito ser, a tradução do que eu acredito ser a história da restauração, né, eu vou analisar então alguns trechos do capítulo 8 do Manual Presidentes, Ensinamentos Presidentes da Igreja de Joseph Smith, capítulo chamado O Sacerdócio Eterno. Então, eu pretendo mostrar, né, que as escolhas feitas pelo tradutor, eles refletiram as crenças que o tradutor tinha, tanto a respeito de Joseph Smith, quanto a respeito dos leitores de língua portuguesa, em particular dos leitores brasileiros. Então, a gente tem aqui o texto em inglês, né, onde Joseph fala sobre o livro de Daniel, e aquilo que ele chamou de a reunião de Adon Dayama, onde nós temos essa menção a Adão como Father Adam. Qualquer pessoa com conhecimento, né, mais básico de inglês reconhece o significado de pai Adão. Na tradução, nós temos, ao invés de pai, nós temos patriarca. Uma escolha, na minha opinião, que seria desnecessária, né, caso não houvesse um interesse de não se falar, de não se referir a Adão como pai. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que a expressão pai Adão é característica da doutrina mórmon, quase que exclusiva de Joseph Smith e seus sucessores mais imediatos na presidência da igreja, sem precedentes até onde nós sabemos nos ramos protestantes, ou católicos, ou cristianismo. Então, essa opção por patriarca, que é um termo mais longo e menos comum, ignorando essa correspondência óbvia father, pai, sinaliza então uma preocupação que vai nortear toda a tradução desse capítulo. Então, parece, né, que o tradutor ele tenta suavizar essa afirmação de Joseph Smith,
colocar talvez Adão num plano inferior. Fazendo uma comparação, uma má comparação somente, seria como chamar Jesus não de Messias, mas de presidente, porque na cultura da igreja nós entendemos que é presidente, assim como entendemos que é um patriarca. Muito bem.